Então, na aula passada, fiz alguns exemplos com vocês de equação. Só que eu não fiz os exercícios. Então, vamos fazer os 3 exercícios aí do módulo 19. Então, aqui só relembrando, pessoal, que a gente viu, né? Que a equação ela funciona como uma balança, tá? Logicamente que a gente está acostumado a fazer aquele método prático, né? Qual que é o método prático? Se está subtraindo, passa somando. Se está somando, passa subtraindo. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Então, sempre que você inverte o membro para isolar o seu x, você faz a operação inversa. Primeiro você faz aqui, você isola as letras, né? Então, letra de um lado, número do outro. Depois, o número que ficou com a letra, você vai passar ele dividindo ou multiplicando, tá? Com o objetivo de isolar o x. E aí, o valor que você encontra para o x, que torna a equação, que torna a sentença verdadeira, né? A gente chama de raiz. Então, no exemplo que eu dei aqui, né? Esse aqui é o método pela balança, é o método mais, digamos assim, ideal. E esse aqui é o método prático, tá? O método balança, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, não é que eu passei o mais um, né? É que eu somei um dos dois lados da equação, certo? Não é que eu peguei aqui e passei o número dividindo. Eu dividi os dois lados da equação. Então, tudo que você faz de um lado, você faz do outro, né? E isso aqui vai me gerar um método prático. Então, esse valor que a gente chega aqui para o x, a gente chama de raiz da equação, beleza? Raiz da equação. Beleza? Aí a gente fez aqui alguns probleminhas, né? Quando você resolve probleminha com equação, pessoal, então o primeiro passo, né? Você tem que ler o problema com atenção, equacionar o problema, ou seja, ver aquilo que você vai chamar de x, resolver a equação, verificar se o resultado é coerente e dar a resposta, tá? Aí eu dei o exemplo. Aqui resolvi o exemplo e agora a gente vai resolver os 3 exercícios da apostila. Então, aí da página 13, pessoal, módulo 19. Então, primeiro exercício aqui, tá? Da página 19. Do módulo 19. Então, vamos resolver a equaçãozinha aí. Então, aqui é uma equação que tem fração, certo? Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é completar aonde não tem o denominador. Então, posso vir aqui e completar com 1 aqui. Então, completa com 1. Como tem fração, pessoal, você tem que tirar o MMC. No caso, o MMC entre o 2 e o 3 é o 6. Então, você vai passar 2 traços, um de cada lado. Então, eu passo os 2 traços aqui. O MMC é 6. Certo? Qual que é a regra para achar os numeradores? Você divide e depois multiplica. Tá? Vou passar um traço maior aqui. Então, você divide e multiplica. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Você vai multiplicar tudo que está aqui em cima por 3. Então, você vai fazer uma distributiva. Ó. 3 vezes x mais 1. Depois, 6 dividido por 3 dá 2. Então, mais 2 vezes tudo isso aqui que está aqui em cima. Então, abre parênteses. Você vai fazer a distributiva, né? X menos 5. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 1, 6. Beleza? Feito isso, agora, ó, como estão os denominadores iguais, se o que está embaixo é igual, então o que está em cima vai ser igual. Então, você cancela aqui os denominadores e faz a distributiva. Ó. Então, ó, 3x e 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 3x mais 3.
Aqui, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes menos 5, menos 10. Então, vai ficar mais 2x menos 10. Tudo isso vai ser igual a 6, tá? Chegou aqui, aí é aquele método prático. Letra de um lado, número do outro. Então, o que tem letra, eu vou deixar aqui no primeiro membro, e o que é número, eu vou passar para o segundo membro. Então, aqui eu tenho 3x com 2x, vai ficar 5x. Então, 5x, certo? Aqui, ó, eu tenho 3, eu devo 10. Então, eu vou ficar devendo 7. Isso aqui igual a 6. Então, vai ficar 5x, passo 7 para lá, somando, né? Aí vai ficar 6 mais 7, que vai dar 13. E, por último, o 5 que está multiplicando, vou passar ele dividindo, e a gente vai chegar que x é igual a 13 quintos, beleza? Então, o conjunto solução vai ser igual a 13 sobre 5. Maravilha? Então, tá aí a resposta, 13 sobre 5. Beleza, galerinha? Então, quando tiver fração, pessoal, tira o MMC, tá? Coloca o MMC dos dois lados, divide, multiplica, cancela o denominador e resolve a parte de cima. Beleza? Exercício número 2. Então, aí é um probleminha. Exercício 2 fala o seguinte: colocando-se 24 litros de combustível no tanque de uma caminhonete, o ponteiro do marcador, que indicava 1/4 do tanque, passou a indicar 5/8. Determine a capacidade total do tanque de combustível da caminhonete e justifique a sua resposta, certo? Então, pessoal, primeira coisa, lê o probleminha. Tá? O que o problema está te perguntando? Tá? Ele quer saber qual que é a capacidade aí total do tanque de combustível. Portanto, eu chamei essa capacidade de X. Então, eu identifiquei o que vai ser o X. Vai ser a capacidade do tanque, que no caso é o que ele está me perguntando, certo? Aí, a partir dessas informações, eu vou tentar montar uma igualdade com isso. Bom, ele falou que é o seguinte, o marcador estava marcando 1/4 do tanque, antes de colocar os 24 litros, né? Então, o que seria 1/4 do meu tanque aqui? Se eu chamei a capacidade do tanque de X, 1/4 de X vai ser X sobre 4. Então, aqui vai ter 1/4. X sobre 4. Então, X sobre 4. Certo? Aí, ele colocou 24 litros de gasolina. Então, eu vou somar essa quantidade de gasolina, né, que é 1/4 do tanque, eu vou somar os 24 mais 24 litros. Aí ele fala que quando você adicionou 24 litros, o ponteiro que estava em 1/4, ele foi parar em 5/8. Ou seja, eu tinha 1/4, coloquei 24 litros de gasolina, agora eu vou ter 5/8 completos do meu tanque. 5/8 da capacidade. O que é 5/8 da capacidade? É 5/8 de X. Certo? Ok? Beleza, vou ter uma equaçãozinha aí com fração novamente. Então, posso vir aqui e completar um aqui debaixo do 24, certo? Aí o MC entre o 4 e o 8 vai ser o próprio 8, certo? Então, passo dois traços aqui, ó, um do lado do outro, um de um lado, outro do outro, e aí o meu MC vai ser o 8, né? Então, vai 8 para cada lado. Então, 8 e 8. E aí, qual que é a regra? Você divide e multiplica. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2, vezes x, 2x. Mais
8 dividido por 1 vai dar 8. 8 vezes 24 vai dar 192. Então, 192. 8 dividido por 8 vai dar 1 vezes 5x, 5x. Beleza, tá? Agora, cancela os dois denominadores, certo? Porque se o que está embaixo é igual, então o que está em cima também tem que ser igual. Cancelou. Cancelou. Letra de um lado, número do outro, tá? Nesse caso, pessoal, tanto faz que lado que você vai deixar a letra, certo? Tanto faz. Porém, se eu jogar o 5 para cá, vai ficar negativo. E aí depois eu vou ter que multiplicar a equação por menos 1. Então, eu vou pegar esse 2x e vou deixar a letra no segundo membro, certo? Dá na mesma. Mas aqui eu já deixo ela positiva e deixo o 192 no primeiro membro. Então, minha equação ficaria desse lado aqui, 192 igual. Aí esse 2x eu passo para lá. Então, vai ficar 5x, como está positivo, ele vem como menos 2x. Então, a gente vai ficar ó, com 192 igual a 3x. O 3 está multiplicando, você vai passar ele dividindo, tá? Aí vai ficar x igual a 192 dividido por 3, certo? Portanto, x vai ser igual a 64. Aí você dá a sua resposta. Tá? Achamos o valor de x, era o que ele estava me perguntando. Então, resposta, esse meu tanque aí tem a capacidade de 64 litros. Beleza? 64 litros. Ok, pessoal? Pessoal, quem chegou depois da chamada, dá um oi aí para mim no chat, por gentileza. Pessoal, quem entendeu, dá um joinha para mim. Está tudo bem? Beleza. Muito bem. Vamos para o exercício 3. Feito. Então, exercício 3, probleminha aí do Enem, tá? Enem cobra bastante probleminhas com equação, que você consegue equacionar. Então, ele fala o seguinte: o salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto nessa ordem. O salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com o outro pé, com o qual o salto é realizado. Tá? Então, essa informação, só para dizer, né, que ele vai dar, ele dá um salto, depois, olha, ele vem aqui, ele dá um salto com uma perna, certo? Depois ele dá um impulso, outro salto, um impulso e outro salto. Então, ele fala que ele vai dar 3 saltos. Então, um atleta da modalidade salto triplo, né? Salto triplo, que ele vai dar os 3 saltos. Depois de estudar os seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía 1,2 metros. E do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, e considerando os seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre... Pessoal, uma dica para vocês, quando vocês for resolver probleminhas do Enem, certo? Você já lê a pergunta que ele te faz logo do início, certo? Por quê? Porque daí você vai lendo a questão já ciente do que ele vai te perguntar, certo? Então, a pergunta que ele te faz é assim, ele quer saber qual que é a distância alcançada no primeiro salto, tá? Essa é a pergunta, qual que é a distância alcançada no primeiro salto?
Então, isso vai ser o seu x. A partir daí, você vai tentar montar a sua equação. Então, o primeiro salto aqui, eu não sei qual que foi a distância. Sei que ele vai dar 3 saltos, tá? Então, ele vai fazer, no primeiro salto, eu não sei qual que vai ser essa distância, eu vou chamar de x. A partir do momento que eu identifiquei o que eu vou chamar de x, eu vou montando os outros dados usando a letra x. E aí eu tento montar uma igualdade. Tá? O que ele fala? Que no segundo salto, a distância foi de 1,2 a menos. Então, se no primeiro salto ele fez x, no segundo salto ele vai fazer x menos 1,2. Beleza? Então, isso aqui vai ser no segundo salto. No terceiro salto, em relação ao segundo, ele caiu mais 1,5. Então, do terceiro para o segundo, ó, ele caiu mais 1,5. Ou seja, eu vou pegar o que ele conseguiu no segundo salto e ainda vou tirar 1,5. Beleza? Então, no terceiro salto, vai ficar x menos 2,7. Beleza? Então, no primeiro salto, x. No segundo salto, a distância foi de x menos 1,2. E no terceiro salto, a distância foi de x menos 2,7. Beleza? Bom, ele quer alcançar aí a meta de 17,4 no total. Então, como é que fica a minha igualdade? Eu vou pegar aqui a distância dos 3 saltos, somar e o resultado tem que dar 17,4. Então, fazendo aqui, ó, vou pegar no primeiro salto, somar no segundo salto, a distância do segundo salto, e vou somar a distância que ele conseguiu com o terceiro salto. Beleza? Aí, isso daqui tem que ser igual ao total que ele quer, que é de 17,4. Beleza? Bom, aí a gente ficaria com... Então, aqui, ó, eu tenho 3x, certo? X aqui, x aqui, x aqui. Então, a gente vai ficar com 3x. Beleza? Eu devo 1,2, eu devo 1,7. Eu vou ficar devendo 3,9. Isso aqui tem que ser igual a 17,4. Então, letra de um lado, número do outro, 3x igual a 17,4 mais 3,9. Aí a gente vai chegar, certo? Que 3x vai ser igual a 21,3. Agora, o último passo, né? O 3 está multiplicando, operação inversa, divisão, x igual a 21,3 dividido por 3. Então, a gente chegaria no resultado aqui de x igual a 7,1 metros. Tá? Aí a pergunta é, né? Esse salto aqui, primeiro salto, ele está entre qual valor aí? Então, se você analisar as alternativas, o 7,1 está entre o 7 e o 8. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa D. Beleza? Ok, galerinha? Pessoal, vocês vão fazer a tarefa, tá? Aí para casa, a tarefa aí da página 14, tá? O exercício, os verdinhos, tá? E vocês vão, além dessa daqui, eu vou passar ainda mais algumas hoje, tá? Mas vocês vão me entregar até segunda-feira essa tarefa, tá? Então, ó, anotem aí. Estão anotando? Ó. Tarefa, o exercício, os verdinhos, tá? O 6, o 7, o 8, o 9. Pode fazer o 10 também, tá? 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês vão me enviar para o e-mail, tá? Tirar foto e me enviar para o e-mail. Bom, vai ter mais tarefas. Por enquanto, essas daqui. Vocês vão me entregar até segunda-feira, combinado? Beleza? Alguma dúvida, galera?
Dá um joinha se está tudo bem aí, por favor. Posso. Vou mandar no grupo depois, mas é o mesmo que vocês me mandaram das provas, tá? É jefmate.provas @gmail.com.br, tá? Eu vou mandar lá no grupo. Beleza? Então, pessoal, tarefa 6, 7, 8, 9 e 10 do módulo 19, tá? Eu vou mandar lá no grupo depois. Combinado? Beleza. Quem chegou depois da chamada? A Mariana Moraes. Amar. E a Bia. Tá, beleza. Mais alguém chegou depois que eu fiz chamada? Ok. Galera, então, vamos para o próximo módulo, tá? Por que eu falei de equação do primeiro grau com vocês, tá? Porque agora a gente vai ver função do primeiro grau. Para você resolver função do primeiro grau, você tem que saber equação do primeiro grau. Então, vamos para o próximo módulo, que é o módulo 20. Então, que vai ser a parte de função. Então, voltando a falar de função. Então, vamos para o módulo 20, beleza? Galera, o que é função mesmo, né? É quando você tem uma coisa dependendo de outra, certo? Geralmente, a gente coloca o y dependendo do valor do x, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui do dia a dia onde aparece uma função, tá? Quando você vai pegar táxi, né? Na verdade, hoje em dia não tem muito táxi, é mais Uber, né? Mas quando você vai pegar aí o táxi, pessoal, o Uber, ele vai te cobrar um valor fixo só de você entrar no carro, tá? Ele cobra uma taxa fixa, que nesse exemplo aqui é de R$ 3,60, e ele vai te cobrar um acréscimo de R$ 1,50 por cada quilômetro que você andar com o carro. Como é que ficaria a expressão que vai te fornecer o preço final? Tá? Então, ó, Y seria o preço final. O X seria o tanto que você andou com o carro, em quilômetros. Então, a gente teria o preço fixo, tá? Que é de R$ 3,60, mais o preço por quilômetro rodado. Então, você teria essa expressãozinha aqui. Isso daqui é uma função, pessoal. Porque ó, o Y está dependendo do X. Ou seja, o preço final ele vai depender do quanto que você rodou com o táxi, certo? Então, por exemplo, se você andou 2 quilômetros, né, X é dado em quilômetros, como é que você calcularia o preço? Você vem aqui e troca o X por 2. Ou seja, o 2 é o valor de entrada e o Y vai ser o valor de saída. Lembra da nossa maquininha? Tá? Então, aqui, se você trocar o X por 2, ficaria 3,60 mais 1,50 vezes 2. Correto? Então, o seu preço final ficaria Y igual. Então, 1,50 vezes 2 vai dar R$ 3,00, né? R$ 3,00 com 3,60, então você pagaria aí R$ 9,60. Esse aqui seria o seu preço final, beleza? Lembrando, questão de notação, pessoal. Y e f de x é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, eu poderia trocar o y pelo f de x, ou por g de x, ou por h de x, ou por p de x, certo? Geralmente, a gente usa o f de x. Mas aqui, como é que ficaria aqui trocando o y por f de x? Então, a nossa expressão ficaria f de x igual a 3,60 mais 1,50 ou 1,5 é a mesma coisa, tá? Então, 1,5x. Isso daqui é a nossa função, tá?
A gente chama esse tipo de função de função do primeiro grau. Por que que chama função do primeiro grau, pessoal? Porque o meu x está elevado a 1. Se eu tivesse x ao quadrado, seria a função do segundo grau. X é a terceira, função do terceiro grau. E assim por diante, beleza? Então é função do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Maravilha? Toda função... Então vamos lá, definição, tá? Toda função do primeiro grau, pessoal, o que é uma função do primeiro grau? Então, quando o x está elevado a 1, tá? Toda função do primeiro grau vai ter essa carinha aqui, ó. Vai ter um número multiplicando o x e vai ter um número sozinho. Então, no nosso exemplo aqui, ó, tá? Comparando com o nosso exemplo aqui, fazendo um comparativo, tá? Então, a gente tinha uma função f de x, tá? Tá vendo? Ó, que toda função do primeiro grau, ela vai ter essa estrutura aqui. Você vai ter um valor multiplicando o x e você vai ter um valor sozinho, tá? Um valor numérico aqui. Então, no nosso caso, fazendo um comparativo, tá? O a seria aqui 1,5 e o b seria o 3,60. Beleza? Toda função do primeiro grau vai ter essa estrutura. O a e o b, eles são números, pessoal, tá? São números pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, o A, nesse caso, seria 1,5 e o B seria o 3,60. Beleza? O A, a gente chama ele de coeficiente angular. Depois eu vou explicar por que desse nome. E o B, a gente chama ele de coeficiente linear ou termo independente. Tá? Então, ele pode ser coeficiente angular ou termo independente. Tá? Por que termo independente? Porque ele não tem o x, certo? Ele não está vinculado com o x, então ele está independente do x. Então, termo independente. Certo? Bom, o que é isso aqui, ó? É o domínio e o contradomínio, certo? No caso aqui, o domínio, pessoal, seria conjunto dos números reais. E o contradomínio também. Lembra lá, ó, conjunto de saída, conjunto de chegada. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um outro exemplo de função. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então, mais exemplo aqui. Um exemplo de função do primeiro grau. F de x igual a 2x mais 3. É um exemplo, tá? O A seria 2, o B seria 3. Outro exemplo. F de x igual a menos x mais 5. Tá? Outro exemplo aqui, tá? No caso aqui, o A seria menos 1. Tá? Quando não aparece, aqui é 1, né? Então aqui, como tem menos, então seria menos 1. E o B seria o mais 5. Tá bom? Beleza? Então, exemplo, tá? Determine o coeficiente angular e linear de uma função tal que o f de 0 é igual a 1 e o f de 1 é igual a 3. Então, o que ele está querendo saber, pessoal? Quem é o meu A e quem é o meu B? É muito comum, em probleminhas, ele te dá o valor do x e do y e pedir o valor do A e do B. Aí você tem que encontrar qual que é a sua função. Tá? Porque para você ter a sua função, você precisa saber quem é o A e quem é o B. Tá? Para você montar a sua lei de formação. Tá? Então, no caso, ele me deu uma informação. Como é que, o que acontece aqui, pessoal? Você vai ter uma função, quando você entra com o 0, ela vai te devolver o 1, certo? Então, ó, você entra com o 0, ela te devolve o 1. Então, quando o x é 0, o y vai ser 1, tá? Que é o f de x, certo? E, na mesma função, quando você entra com o x, na sua função, vai sair o 3, tá? Então, você tem uma função do primeiro grau que é definida assim, ó, f de x
igual a ax mais b, certo? Então, o que eu sei, pessoal? Eu sei que quando o x for zero, o y, que é a f de x, vai ser igual a 1. Tá? Então, eu vou trocar aqui o f de x por y. Tá? Então, a gente vai ter y igual a x mais b. Então, quando o x for do zero, o y vai ser 1. Tá? Então, aqui, 1 igual a vezes, ó, quando o x for zero, o y vai ser 1, mais b. Beleza? E na mesma função, quando o x for 1, o y vai ser 3. Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Tá? Então, você joga o 1 na função e o y vai ser 3. Ele vai te devolver o 3. Então, vai ficar 3 igual a vezes 1 mais b. Aí, a gente vai ter aqui, ó, duas equações, com a e com b. Você vai montar um sisteminha. Então, essa aqui vai ser equação 1. Essa aqui vai ser a equação 2. Aí, ó, com essas duas equações, você consegue achar o valor do a e do b. Beleza? Daqui, ó, a gente já tira o valor do b, né? Porque, ó, a vezes 0 vai dar 0. Então, essa parte aqui, ó, vai zerar. O que vai sobrar? B igual a 1. Então, você já sabe que o b é 1. Beleza. Agora, você vem aqui e descobre o a. Você sabe que o b é 1, né? Então, vai ficar 3 igual, ó, a vezes 1 vai dar a. Mais o b vale 1. Tá? Daqui você tem, então, que o a vai valer 2. Então, a igual a 2. Pronto, ó, eu achei o valor do b e achei o valor do a. Quem que é minha função, então, gente? Minha função vai ser, ó, f de x igual 2x, né? Mais